poder se amar, poder se reconhecer, poder se perdoar. Se a nossa mente estiver em paz, o mundo vai estar em paz. Que a família contribui para a paz mundial. Num fim de ano complicado como esse, com tanta guerra, miséria, falta de liberdade, e que parece que o século passado não terminou, a Alternativa Saúde aposta no futuro, na paz e na sensibilidade feminina para ajudar a transformar o mundo. Por isso, a gente preparou um programa especial com mulheres especialíssimas. Especialista em cultura maia, Diana de Assis estudou psicanálise, astrologia, tarô e florais de Bach. Célia Rezende é espírita e há quase 20 anos se dedica à psicoterapia e ao estudo de fenômenos paranormais e do comportamento humano. Sônia Mendes é terapeuta de família e de casais e adapta os ensinamentos budistas aos cotidianos dos pacientes com quem trabalha. Eleonora Furtado é professora de budismo tibetano e fundadora do Instituto Nigma, do Rio de Janeiro, em 94. Obrigada por vocês terem vindo. A gente quer conversar sobre paz. O que a gente entende como paz nesse ano tão conturbado, que talvez tenha começado uma etapa, eu não sei, mas não sei se vocês sentiram assim, mas eu senti nesse segundo semestre uma sensação de que o mundo tinha mudado. Olha, quando eu vi, eu estava sentada na frente da televisão, porque um amigo estava me ligando e falou, corre lá e liga a televisão, está acontecendo uma coisa incrível. E eu sentei, liguei a televisão, as torres estavam caindo, exatamente isso estava acontecendo naquele momento. Eu fiquei em estado de choque no momento que eu vi aquilo. Mas logo depois que a coisa passou, que a poeira baixou, literalmente, eu comecei a pensar que aquilo era uma dádiva para o mundo inteiro. Porque se a gente, na verdade, quer ter paz, a gente precisa criar paz dentro da gente. Por que a gente precisa de uma coisa tão violenta para despertar, né? Por que o ser humano é assim? Porque somos muito preguiçosos. Nós somos, em primeiro lugar, nós somos crianças ainda, em termos de evolução espiritual, somos muito pequenos. Estamos agora chegando à adolescência, nesse momento em que a Terra está dando grande salto de consciência, como diz o calendário maia. De terceira para quarta dimensão é uma faixa vibratória. Nós estamos mudando de faixa vibratória. Isso está acontecendo porque tem uma série de grandes ciclos astrológicos que se fecham nesse momento. Então esses ciclos estão se fechando porque já faz parte do grande plano. Mas nós estamos inseridos nesse grande plano. Nosso crescimento está previsto. É como se a gente estivesse terminando uma parte de um curso que a gente está fazendo. Eu acho que a paz não é uma coisa que existe, não. A gente tem que conquistar a paz. É porque eu acho, na minha cabeça, assim, não adianta. Você pode estar num lugar lindo, maravilhoso, né? E entediado, arranhando as paredes, paz, né? É verdade. E você pode estar num lugar caótico e completamente feliz e tranquilo. Tudo vem de dentro, né? É isso, aí, daí entra o ensinamento. O que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para se desenvolver e aprender. Patrícia, eu acrescento alguma coisa. Vem de dentro, mas a paz é relacional. Como assim? Explica isso. Eu acho que a gente vive a paz na relação. É uma situação que você conquista com o outro. Você pode sentir um bem-estar interior, mas você precisa dessa paz, dessa relação com o outro. Para você saber que você está em paz, você tem que ter o outro para ter uma relação. Para refletir, não é isso? Sim. Então, porque você precisa escutar o outro, se comunicar, olhar para o outro, senão não há uma paz. A tolerância, eu acho que é a coisa mais importante, né? Se voltar um pouquinho antes, quando você perguntou, será que só tem uma maneira da gente poder se acordar dessa maneira violenta? Daí, dentro dessa filosofia, da filosofia budista, é dito que tem duas maneiras. Uma é através do sofrimento, mas a outra é através da
da grande abertura, é a gente poder vislumbrar realmente que existe uma oportunidade, existe uma escolha e que nós podemos fazer essa escolha e nós podemos apreciar, e através da apreciação de cada passo da nossa vida, a gente pode construir essa paz, ficando amigo de si próprio, né? Fazendo parte desse todo, mas em primeiro lugar fazendo amizade consigo próprio, porque a paz interior só vem dessa intimidade com a própria mente. Então, né? você acha que, então, nesse sentido, a paz do mundo começa dentro de cada um, né? Eu acho que reflete e vai refletir a paz interna de cada um. E dentro da família, sim, porque ela é relacional. Aí a gente mas pode a família, aqui, mas começa assim, começa dentro. Uma família começa a ter já é o reflexo, né, no micro-universo. Eu acho que exatamente, a família é a célula inicial, é o laboratório é o de experiência. exercício da sociedade. Se você faz esse exercício em casa, né, você chega no trabalho já de bom humor, você vai conseguir estar melhor em casa. Mas, por exemplo, para você chegar no trabalho de bom humor, você tem que estar começa com você. Começa a família já é o primeiro núcleo que se reflete. É a parte relacional. Tanto é que eu procuro o budismo para ter a paz interior. Eu não estou excluindo, eu só estou incluindo uma coisa. Eu acho que o ponto de partida é a paz interna. Essa amizade com essa integração, esse encontro consigo próprio. A paz interior só vem quando você pode aceitar o seu Deus e o seu diabo, o seu lado ruim e o seu lado bom. Essa intimidade com a sua própria mente, saber como é que você lida com as situações. Então, essa intimidade faz com que você possa se perdoar mais. E quanto mais a gente se perdoa, então é possível mais paz interior. Porque o verdadeiro perdão é paz interior, né? Mas eu acho que isso não é fácil. A gente não pode passar uma imagem ilusória. Isso é muito difícil. Muito difícil. É um trabalho. A gente deve precisar de várias vidas. Que a gente fala, né? Não, paz, precisa de uma vida. Dentro do budismo tibetano é preciso uma vida. Agora, você tem que se concentrar, primeiramente, em você. Não adianta você ir para fora enquanto você não tiver se trabalhado. Então, é isso mesmo, é um caminho que não é aspirina. É a primeira coisa que a gente fala para os alunos. Olha, você não veio aqui para tomar aspirina, então não vai ser de primeira. Mas, ao mesmo tempo, é uma pequena consciência diária. É uma atenção plena que você vai desenvolvendo diariamente. E a maneira que você vai desenvolvendo diariamente essa pequena atenção, você vai podendo se abrir para o que está do lado de fora. Então é bem devagar, mas ao mesmo tempo é satisfatório, porque não depende de ninguém, só depende da gente. Eu posso começar trazendo a paz numa família. E é uma coisa muito simples, parece que eu vou falar do óbvio, né? Mas para uma família ter paz, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, o filho tem que ser filho. Sim, mas hoje em dia, como é que você vê as famílias? Assim? Não, aí isso problema básico, assim. Não é problema, porque existe assim a família uniparental, como nós chamamos, que é com um pai ou com uma mãe. Isso não é o problema. A questão é o papel, a função que cada um ocupa. Se o filho quer ser pai, ele já vira avô, porque vira pai do pai. Então já começa a confusão. Então já começa o conflito e a desordem. Então, quando cada um consegue ficar no seu lugar, isso transpondo para a sociedade, para o trabalho. É o assistente que quer ser chefe, porque ele era um filho que era pai, então ele está sempre brigando com o chefe. Então gera conflito no trabalho. Ih, acho que nós temos filho único. A gente Como é filho único, Sônia? O filho único, né? O filho, ele tem que ser filho único. O filho mais velho é filho mais velho, o filho do meio é do meio. E também esse papel tem que ser maleável, porque quando os pais saem de casa, ou o pai ou a mãe, o filho mais velho fica na função de pai. Né? O chefe, quando sai o assistente, pode até ser chefe por aquele momento. Aí a maleabilidade, a tolerância que nós estamos falando. A mãe pode ensinar os filhos a negociar. E muitas vezes a mãe pode ser até cuidada por um filho, ficou doente. A mãe vai ser cuidada. Os filhos podem preparar alguma coisa para a mãe. Aí a gente já está começando a misturar uma coisa que acho que a paz traz amor, né? É. Aí quando você começa a ficar muito em paz, o amor vem, né? Aí circula melhor a afetividade. E acho que a energia que vai resolver responder tudo isso, né? O quê? Essa energia do amor, eu acho que a energia mais sutil dentro do planeta, né? E eu acho que ela vai unir, costurar essas diferenças todas. Com certeza. Porque eu acho que essas diferenças e a intolerância vem da não aceitação do outro, da diferença, né? E o amor vem para costurar, para aceitar isso tudo. Mas não um amor de posse que a gente costuma usar, mas o verdadeiro amor, quer dizer, aquele que aceita o outro com as suas diferenças, o que não é igual a você. Exatamente.
É o amor incondicional. É um exercício que nós temos que exercitar. E a outra palavra também que me passou quando você estava explicando sobre a paz, né, a conquista da paz interior, de você fazer amizade com você mesma, aceitar suas polaridades, os seus sims e nãos, é a compaixão. Sim. Que é uma palavra que tem gente que não sabe o que significa, porque está muito ligada a uma coisa cristã e que as pessoas não aceitam, ou tá ligado um certo preconceito. Está ligado ao sentimentalismo, que são exatamente desequilíbrios da compaixão. Eu diria que pena seria o oposto, né? O oposto é um desequilíbrio, é um desequilíbrio. Dentro dos ensinamentos budistas, a compaixão e o amor, eles andam juntos. O amor, ele traz um reconhecimento do valor que existe em tudo. Essa aceitação é o espaço, é a permissão. E a compaixão, ela vem assim como a parte masculina, é como se o amor fosse o feminino, esse grande útero, essa grande permissão. E a compaixão é a ação do sentimento, é a ação certa no momento certo, vinda daquele reconhecimento. Daquele amor. Porque não adianta só também reconhecer, aceitar e amparar. É preciso cuidar também. E a compaixão é o cuidar. E quando a compaixão, ela vem, ela casa com o amor, ela envolve o amor. É como se a compaixão fosse a prática do amor, sim, né? Sim, que beleza. Muito bom, sim. Então, ótimo. Então, vamos fechar, cada um definindo, de repente, o que é paz. Daqui a pouco, a conversa continua. É você poder se encontrar a cada dia, poder se amar, poder se reconhecer, poder se perdoar. Última estrofe do poema Inibição, da poeta maior Cecília Meirelles. E em perguntar, me resigno, me submeto e me convenço, será tardia a cantiga ou ainda não será tempo? A gente volta ao especial de fim de ano apostando na sensibilidade feminina, com muitas perguntas e uma certeza. Está na hora de fazer o nosso tempo e encontrar a paz. À medida que você vai se dando compaixão, amor e compreensão, isso naturalmente se estende ao outro, né? Porque você começa a ver o mundo com os mesmos olhos que você se vê. Aí que eu acho que é o grande barato, não é? É o contrário, assim. A iluminação é algo que não é atingido de uma hora para outra. Então, por isso que as pessoas acham que é tão difícil. É um resultado porque de um processo. Você realmente iluminar de uma hora para outra, você não vai iluminar. Mas a iluminação são glimpses, né? Como é que a gente poderia dizer? São pequenos flashes que vão acontecendo na vida da gente, que vão nos acordando, porque a iluminação quer dizer acordar para a realidade. Quer dizer, então a cada dia a gente vai acordando um pouco mais, a cada dia a gente vai, como você falou, se iluminando um pouco mais. E a gente tem que pensar que a mente é igual ao corpo, né? Eu só vou conseguir botar a perna aqui se eu todo dia treinar minha perna aqui. Exatamente. Se eu vou saber tocar piano, se eu estudar diariamente, se eu vou saber falar inglês, se eu estudar anos e anos inglês. E assim é a mente precisa do mesmo tipo de exercício, né? A única diferença é que o ocidental não foi criado para também aprender a praticar com a sua própria mente, né? Nós aprendemos a praticar com a parte da mente intelectual. Mas a mente não é só essa parte intelectual, a mente é muito mais. Então, quer dizer, se a gente puder aprender também a lidar com outras partes da mente, mais amigo dessa grande mente, a gente vai poder... Esse encontro pode acontecer, né? Quer dizer, tem que começar primeiro com essa mente intelectual e saber olhar, observar ela, né? Não se identificar tanto com ela, poder observar ela. A gente podia classificar a espiritualidade desse conhecimento da mente, esse outro conhecimento que a mente é? Olha, porque eu acho é uma que coisa... a gente usa só 1/10 do cérebro, tá certo? Esse 1/10 é da parte racional, é da mente lógica, cartesiana. Os 9/10 que estão faltando, as pessoas que vão se iluminando, como a Eleonora estava falando, elas vão ancorando mais luz e mudando a sua faixa vibratória para uma dimensão mais elevada. Então, em relação ao calendário maia, o calendário maia prevê... Com certeza. Até 2012, com não é certeza que isso está acontecendo conosco agora,
nós todas que estamos sentadas aqui, que trabalhamos com meditação e tudo mais... E falando na televisão, né? Isso também é uma novidade. Não, isso é formar opinião, isso é importantíssimo. O que a gente está passando para as outras pessoas é que se eu posso, todo mundo pode. Não existe mais essa coisa da competição. Pois é, mas então, só que lembrando, essa capacidade que a gente, esse acesso que a gente está tendo a culturas tibetanas que estavam lá no Tibete, fechadas há anos. É porque estamos maduros para isso. Pois é, isso tudo que está acontecendo tem a ver com a camada vibratória da Terra? Claro que tem. A Terra está passando de terceira para quarta dimensão. Então a faixa vibratória dela, até agora, não chegava a 7.8 como está agora, hertz. O que significa faixa vibratória 7.8? Sim, mas assim... Isso é uma medida física. Isso quer dizer o quê? A gente é capaz de captar mais... Isso quer dizer que nossos átomos e partículas subatômicas estão vibrando cada vez mais rápido para poder acompanhar o nosso ambiente circundante, que é o ambiente da Terra. Ela é como um grande cachorro e nós as pulgas. Então as pulgas têm que estar vivendo na mesma sintonia do cachorro, senão ele sacode e a gente vai parar em outros universos, onde tenha vibrações baixas como a nossa. Então, agora o convite do calendário maia, como do Kuan-Yin, como do budismo tibetano, como do Zen budismo, todas essas coisas que a gente estuda, tudo isso está nos convidando a acelerar a nossa faixa vibratória. Quanto mais amor você ancora, mais rápido, porque amor é a maior de todas as vibrações. Isso é física quântica. Eu acho que não existe um caminho só, existem vários caminhos. E eu acho que o caminho, quer dizer, acho que o Oriente veio de 1950 mais fortemente para o Ocidente, para justamente refletir o estado que a humanidade precisa atingir, que é unir o Ocidente e o Oriente. Que beleza, sim. Não é? E isso, eu acho que isso se materializa quando a ciência descobre que o lado direito e o lado esquerdo têm que trabalhar juntos, interagindo. E aí começam a vir várias técnicas para a gente começar a trabalhar esse lado direito, que é tão abafadinho, só os loucos ou os artistas costumam usá-lo, e todo ser humano comum pode usar esse lado. E aqui nós estamos só mulheres. né? Assim, você fez uma pergunta sobre a espiritualidade. Assim, uma das definições para a espiritualidade seria atos que alegram o coração. Tudo que alegra o seu coração está fazendo parte da sua espiritualidade, está fazendo com que o seu lado espiritual possa evoluir, está nutrindo a sua espiritualidade. Quer dizer, atos que alegrem o coração. A generosidade é um que alegra o coração. Então, olha só, dentro daquela história da família que você estava falando, que eu estou aqui impressionada com essa história da gente cortar com os laços de família e como isso prejudica. E como também a gente não ouve a experiência dos mais velhos, né? Dentro dessa cultura do jovem, né? O jovem existe a valorização. Não existe a voz. E os avós estão sendo desprezados, né? Como... A gente pode ver o índice de suicídio na Noruega, que as famílias cortaram os laços, de geração para geração, nem transgeracional. Como assim, os avós? Os filhos cortam o relacionamento com os pais muito cedo. Né? Nos Estados Unidos, independência, vão morar sozinhos. O que para um aspecto cedo. Seria ótimo, mas quando há essa ruptura de afeto, Eu não digo, não é romper, eu chamo de diferenciar. A gente não tem que se romper com uma família, a gente tem que se diferenciar da família. E não romper. Esse rompimento causa uma situação muito traumática. Sem dúvida. Muito grande. Uma insegurança. Quando a gente vivia ainda em tribos, núcleos, né? Que era todo mundo, né? Aqui, a minha avó morava numa casa que ela se casou, a irmã casou, todo mundo morava na casa, naquelas casas enormes, né? Moravam 20 pessoas da família. Tinha uma coisa, uma afetividade entre os tios, as primas. E uma interdependência saudável, que não era codependência. Para eles é muito difícil. Eu achei muito interessante quando a minha filha falou, né? Ela acabou de ter neném, ela falou, mãe, a mãe precisa de mãe. Ou seja, a avó entra como também cuidar da filha, que ela precisa de mãe, ela não quer romper. Eu saio de casa, eu tenho minha filha, eu estou casada, mas eu preciso de mãe. Mulher fala pra caramba, né? A gente, cada break que dá pra trocar a fita, a gente... Ainda bem. E a gente tá aqui há horas tendo que já dar uma Então eu queria pegar uma coisa que você estava falando. O que você estava falando? Você disse que você era tinha que ser boazinha. O cristianismo. O catolicismo me ensinou que eu tenho que ser boazinha, praticar o bem e amar o próximo. E aí eu disse, fica assim, a sua missão na família, boazinha.
De repente, no caso não era eu que fui ensinada assim, toda a minha, né, turma, minhas irmãs, todo mundo foi ensinado. Mas aí eu acho que assim, quando você foi se diferenciando, porque hoje a gente não pode dizer que você é boazinha, né? Você vem se diferenciando. Agora a cada família precisa de cada um numa função, numa missão, para poder evoluir, como aqui também, cada um está numa missão, como a equipe que está trabalhando aqui por detrás da câmera. Na verdade, o contexto que eu falei é que a gente é obrigada a ser boazinha. Então, você pratica aquilo sem ser aquilo, né? Isso é o que eu estou falando em termos filosóficos, né? Tinha uma filosofia que era ensinada que você tinha que ser uma coisa sem necessariamente... Hoje em dia, eu me considero uma pessoa boa, não me considero uma pessoa do mal. Eu sou aquela que, em princípio, acho que todo mundo é do bem, entendeu? Então, acho que não tem... Então, mas transformou esse boazinho numa coisa mais vital. Não, eu acho que foi legal ter essa base católica, cristã na minha vida. Eu acho que já me deu uma base. Acho que todo mundo tem que estudar religião quando é... algum tipo de religião quando é jovem, adolescente, assim, para ter uma base filosófica, para poder daí começar as outras reflexões maiores, a compreensão maior disso, porque a base é maravilhosa. Você ser boazinha, praticar o bem e amar o próximo... Não faça com o outro que você não gostaria que fizesse com você. Isso é essencial. Se todo mundo for assim, a paz no mundo. O verdadeiro impulso ético do ser humano é generosidade, é disciplina, é paciência, é um vigor de continuidade e é concentração. Quer dizer, se a gente puder estimular isso nas nossas crianças, então nós vamos estar dando uma contribuição da verdadeira moral, o verdadeiro impulso ético, que é parte do ser humano. Fundamental. E também eliminaria, sabe o quê? E evitaria os impulsos fundamentalistas, em que as pessoas de qualquer seita ou de qualquer instituição religiosa acham que são donas da verdade. E todo mundo tem que acreditar apenas naquilo que elas acreditam. Então, ótimo. Então, vamos fechar, cada um definindo, de repente, o que é paz? É você poder ser amigo de si próprio, é você poder se encontrar a cada dia, poder se amar, poder se reconhecer, poder se perdoar. E essa intimidade consigo próprio, com a sua própria mente, vai te trazer a paz. Essa é a verdadeira busca da paz, é a paz interior, a paz que cada um pode encontrar independente da paz exterior, né? Depende só da gente. E eu acho que a paz é conquistada, né? E que a família contribui para a paz mundial. Esse é o meu ponto de vista. Você se conhecendo, você conhece o outro. E se você se aceita, você aceita o outro. É verdade. E se você se tolera com as suas imperfeições, você tolera o outro. E isso é paz. Existe dentro da filosofia xamânica, dos kahunas maias, eles dizem que Ike é o princípio básico que diz que a mente cria o mundo. Se a nossa mente estiver em paz, o mundo vai estar em paz. Segundo princípio, Kala, não existe limites. A nossa mente pode criar o que ela quiser. Então, se ela pode criar qualquer coisa, ela também pode criar a paz. E outra coisa, o terceiro princípio, Máquia. Onde você dirigir sua atenção, para aí fluirá sua energia. Se a gente então pode direcionar a nossa atenção para a paz, nós poderemos criar a paz. Eles têm ainda outros princípios. Aloha, que é a saudação havaiana, significa o poder da bênção, é o poder do amor. Quando você irradia amor, você está irradiando paz, e aquilo que você irradia volta 1000 vezes multiplicado para você. Então você também vai estar criando a paz. Então, obrigada por todo mundo e feliz ano novo. E tomara que a gente tenha conseguido contribuir para a paz interior de todas as pessoas que estão assistindo esse programa. Com certeza. Realmente adoraria poder contribuir. Feliz ano novo. Um beijo para todos. Um beijo para todos. Feliz ano novo. Paz. Paz. O grande velho símbolo, né? O velho bom símbolo. Paz e amor. Paz e amor.